Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Cuida você se colocar de pé. Estamos na casa do nosso Pai, aquele Pai que nos ama, o Pai bondoso, que tem o melhor para nossas vidas. Por isso vamos louvar esse Deus e clamar para a presença dEle neste lugar aqui, amém? De como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão, me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu pode dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, és perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Declare que Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra
És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Vamos ter uma só voz, dizer que Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Levante as suas mãos diante deste Deus que é maravilhoso, que traçou um plano perfeito antes da criação, antes de todas as coisas. Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele é o Senhor. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é boa, é agradável. Ele é o Senhor, a quem prestamos cultos nessa noite, a quem prestamos culto a este Deus vivo, glorioso, que é digno de reverência, de adoração, que é digno de todo louvor, que é digno de honra. Ele é o Senhor nosso Deus. Declaramos o nome de Jesus. Este nome que está acima de todo nome é centralizado neste lugar. Estamos sob a autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus Altíssimo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele é perfeito em tudo que faz. Vamos declarar mais uma vez, irmãos meus. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia, louve ao Senhor com suas palmas. Exalte o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Declaro também essa paz ao irmão ou irmã que está ao seu lado. Que a paz de Cristo transborde sobre o teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Você mesmo pela internet, que a paz do Senhor transborde sobre o teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Pode tomar o seu assento. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Você que é o nosso convidado, que alegria tê-los aqui conosco. Sinta-se na casa do Pai, neste lugar de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que alegria estarmos juntos nessa noite, terça da esperança. Um tempo tão edificante, de intercessão, tempo de adoração. Nós queremos brevemente aqui, meus irmãos, reforçar alguns avisos, lembrando você, minha irmã querida, nessa quinta-feira é o encontro da Rede Mulher, e a Daiane Lucato, da IPI de Rolândia, uma serva de Deus, estará ministrando, trazendo a palavra de Deus. Quem pode participar? Você, mulher, pode convidar suas amigas para estarem aqui, tá certo? Será um tempo muito especial, um tempo edificante para as mulheres. Na semana que vem será um encontro específico também para os jovens, a rede de imersão. Portanto, jovens, queremos encorajar você a reservar essa agenda dia 27 para estar aqui. Convide mais pessoas para estar juntos, será um tempo muito especial, temos certeza disso. E vai se preparando para este mês de maio, tem muita coisa ainda em abril, é verdade, mas já queremos que você fique aí atento com a programação que já está sendo regado em oração com relação ao mês de maio, especialmente a Festa das Nações. Nós estamos contando com a ajuda de voluntários. Você que deseja participar, quer ofertar o seu tempo, o seu recurso, ofertar o melhor da terra, que pode ser o seu bolo. Você, minha querida irmã, a rede Fruto Maduro, que fica encarregada ali das barracas com os bolos, delícias, melhor da terra, você sabe disso. Você pode estar doando, ofertando, será muito bem-vindo, tá bom?
fique à vontade para participar. No entanto, dê o seu nome, para que assim possamos nos organizar, e logo ele chegará até vocês essa programação melhor, onde você vai se envolver. Teremos muitos lugares para servir, tá bom? Desde a preparação e pós o término, né, que nós precisamos também de muitos voluntários. Para você que deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, nós teremos também no mês que vem o EBA, que é o estudo bíblico aprofundado, com um tema muito importante: quem é Jesus Cristo, o que Ele fez. Nosso chamado é para toda a igreja, mas especialmente para você, que tem em torno de até 5 anos, que é membro dessa igreja, que nós queremos convocar você especialmente, para que você tenha muito mais clareza, muito mais convicção da sua fé. Você está convidado, só precisa fazer a sua inscrição, seja no balcão de informação, ou durante a semana, pela secretaria, ou pelo WhatsApp, né? Você pode fazer isso dando seu nome, e será muito bem-vindo. Essas reuniões acontecerão, esse curso, nas segundas-feiras, às 20 horas, durante todo o mês, aí nas segundas-feiras, no mês de maio. Você está convidado para participar. Nós temos certeza que será um tempo de profundidade na palavra, um tempo muito, muito proveitoso, muito edificante. E por último, nós também queremos fazer uma chamada para você que deseja fazer parte dessa comunidade efetivamente, se tornando um membro da família na fé. Você que deseja se tornar membro dessa comunidade, nós estamos já com as nossas inscrições aí abertas. Nós iremos começar em breve nosso curso para membros, e para isso você só precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Pelo mesmo processo, seja pelo meio do balcão de informação, secretaria ou por WhatsApp. Só precisamos do seu contato, que logo nós iremos também conectar com você para explicar como vai ser o andamento desse curso tão importante. Pastor, eu tenho dúvida, eu posso fazer o curso sem ter um compromisso de batizar ou me tornar membro? Pode, preciosidade. Algumas pessoas fizeram isso, algumas ficaram com dúvida, chegaram no final: não tenho dúvida alguma, tenho plena certeza, vou dar o próximo passo. Outros acharam melhor segurar, deixar para a próxima oportunidade. Tudo bem, eu encorajo você a vir em paz, um coração leve. Venha para conhecer melhor, e assim eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza para tomar a sua decisão. Amém, meus queridos? Se coloque de pé, meus irmãos preciosos. Nós iremos nessa hora, com oportunidade, louvar ao Senhor através dos recursos financeiros. Você que veio preparado, deseja ofertar ou dizimar, faça isso sempre na seguinte condição: com alegria. Deus ama quem dá com alegria, quem é generoso. É uma atitude de generosidade, meus irmãos. Nós estamos barganhando com Deus, não é dar para receber. Nós estamos, na verdade, manifestando a nossa generosidade. Estamos aprendendo com Jesus, pois Ele tem nos redimido e cada dia tem suprido as nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos nessa hora louvar ao Senhor através dos recursos financeiros. É uma ação de um coração generoso. Quero orar e clamar ao Senhor em favor de tantas vidas que até desejam, mas estão sem condições, ó Deus, devidamente à falta de trabalho. Nós oramos que o Senhor venha abrir portas de emprego, de trabalho. Nós oramos o nome de Jesus, o Senhor venha suprir a necessidade de nossos irmãos. Nós oramos, ó Deus, que a Tua bênção continue sobre a Tua igreja, pois nós desejamos, ó Pai, nos tornar cada dia abençoadores. Nos abençoe para que possamos abençoar essa cidade, para que possamos, ó Deus, proclamar o Teu reino. Nós oramos o nome de Jesus, que nós possamos ser movidos, acima de tudo, pela fé, crendo que o Senhor é o nosso provedor. A Ti, Pai, queremos consagrar tudo diante das Suas mãos, diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. As palmas. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a Sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo.
temos o que temos hoje, é porque o Senhor provê todas as coisas. Não temos falta no Senhor, porque Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, não o que queremos. Por isso cantamos com alegria essa canção, dizendo que o Senhor é o nosso bom pastor, pois Ele tem misericórdia todos os dias. Por isso clame pelo milagre do Senhor na sua vida se você não tem algo, pois Ele tem o melhor para você e o melhor para mim. Vamos cantar com alegria que Ele é o nosso bom pastor. Sua voz e declare: o Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. Aleluia, aplauda o Senhor. Tu és santo, Tu és digno, Jesus. Nós temos sede e fome de Ti, Pai. Venha nos encher, Pai, do Teu rio, Pai, da Tua fonte, do Teu Espírito, Senhor Jesus. Queremos ser cheios de Ti, Pai. Esteja aqui neste lugar, Pai. Seja entronizado, Pai. Tu és digno, Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por
forte rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Há uma fonte de águas vivas que corre do lado do Senhor. E essa noite está passando nessa igreja. Por isso não perca o momento, a oportunidade de se reclamar, se colocar diante do Senhor. Há um rio que corre para purificar os corações. Há um rio que corre para libertar dos pecados, das amarras. Por isso erga a sua voz e clame pela presença do Senhor em sua vida. Clame para que o Senhor venha te purificar essa noite, para que Ele venha transformar a tua vida, o teu coração seja liberto. Venha nessa noite, Senhor, sobre a tua igreja, ó Pai. Clamamos pelo teu milagre, ó Pai, pelo teu purificar, Senhor Jesus. Podemos sentir a sua presença neste lugar. Podemos sentir o seu tocar, ó Pai. Por isso venha nos purificar, Senhor Jesus. Reconhecemos, ó Pai, a tua autoridade, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio sobre nossas vidas. Por isso venha nos tocar, Senhor Jesus. Enche-nos da tua água, ó Pai. Mate nossa sede, ó Pai. Preencha todo aquele vazio que sentimos, ó Pai. Pois sabemos, ó Pai, reconhecemos, ó Pai, que só a tua presença pode nos encher, ó Pai. Por isso venha, ó Pai, com tuas águas, ó Pai, tocar os nossos corações, ó Pai. Queremos beber desse rio, ó Pai, que é o próprio Deus, que é o próprio Deus que vem sobre nós. Vamos juntos cantar mais uma vez que queremos beber dessa água, dessa fonte do Senhor. Por isso erga a sua voz e cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Pois Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Aí de pé, ore mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. A tua palavra é fonte de vida. A tua palavra, Senhor, é inesgotável, Deus, transbordante do teu amor. É a sabedoria do céu para nos guiar, nos orientar. Ah, Senhor, na tua palavra nós encontramos, Senhor, a Cristo Jesus, o nosso Rei. Na tua palavra, Senhor, nós temos aquilo que nos sacia de fato o nosso interior, aquilo, Senhor Deus amado, que resolve o nosso problema. Na tua palavra, Senhor, nós encontramos a salvação. Pedimos que nessa hora o Senhor derrame graça sobre nós, através da tua palavra. Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração.
não nos deixe sair daqui como entramos, mas que saiamos mais crentes, saiamos mais fervorosos, mais convictos da Tua presença, saiamos, ó Deus, mais confiantes do Teu poder, da Tua glória. Ah, Senhor, que saiamos mais amando ao Senhor, porque Tu és a fonte inesgotável de vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, crendo, Senhor Deus, no que o Senhor vai fazer ainda em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Pode tomar o seu assento. Ao nome de Jesus seja toda a glória e honra para todos sempre. Tempo gostoso de adoração, né? Dá vontade de ficar, dá vontade de estender, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor também pela Sua palavra, né? E depois nós vamos orar, buscar ao Senhor, orar por você, orarmos como igreja juntos também. Glória a Deus, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, meus irmãos. Bom estarmos reunidos, não é? E nós vamos dar sequência nessa noite a essa temática sombra e água fresca. E diante de tudo que já ouvimos aqui, eu quero só lembrar, vamos ver se eu consigo recapitular. Não vou pedir para você repetir não, e nem para você me dizer. Mas sabe, nós já ouvimos aqui nas terças-feiras, e recomendo a você, que se você puder, reveja as mensagens, é sempre bom nós termos aí a lembrança do que Deus falou. E sabe, Deus já falou aqui sobre o barquinho do descanso, né? Deus já falou aqui sobre a fonte da provisão. Deus já falou aqui nas terças-feiras sobre a mesa da salvação. Deus já falou aqui sobre a nuvem, não é? Da libertação, a nuvem da segurança. E Deus já falou também aqui na semana passada do muro da vigilância. Amém, queridos? Você esteve em alguma dessas mensagens aqui? Glória a Deus, foi edificado, foi abençoado? Hoje não vai ser diferente, para a glória do Senhor. E nós queremos hoje falar, queridos, do caminho da vitória. E para isso nós vamos ler os versículos 6 a 9 de Josué, capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou seu aplicativo, ou então acompanhar no telão, nós vamos projetar. Josué, capítulo 1, versículo 6 em diante. Sombra e água fresca. Que Deus nos dê graça para sempre estarmos diante da sua presença, desfrutando da sua sombra, desfrutando da sua água, que é frescor para o nosso coração, amém? Você achou aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Eu vou fazer algo aqui, queridos. Eu vou fazer o seguinte, se você não trouxe sua Bíblia, peço perdão, mas eu vou projetar depois, tá? Eu vou ler o texto aqui, e aí depois nós vamos caminhar aí com o texto projetado. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Gostaria que você repetisse comigo. Por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos, repita comigo, por favor, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde?
por onde você andar. Pegou aí o mistério, queridos? No caminho da vitória. Essa imagem não é sombra e água fresca, ela é muito sugestiva e tem tudo a ver com o que vamos falar aqui um pouco, porque é uma imagem que reflete o caminho no deserto. O povo de Israel que saiu do Egito, da libertação do Egito, depois de séculos de escravidão, através de um profeta, do homem de Deus, mediador, chamado Moisés. Esse povo é libertado da escravidão do Egito, e agora Deus coloca eles no deserto, para um caminho de preparação para a conquista da sua herança, a terra prometida, chamada terra de Canaã, herança de Deus para o povo que foi liberto do cativeiro egípcio. Você conhece a história, e nós entendemos que essa caminhada de preparação foi uma caminhada difícil, mas eles tiveram, como já foi bem falado aqui em algumas das ministrações, a presença gloriosa de Deus com o seu povo, através da nuvem durante o dia e à noite, através de uma coluna de fogo. Algum mistério, algo misterioso que Deus revelou e que foi protegendo, que foi provisionando, que foi caminhando com o povo no deserto, até a chegada deles na terra de Canaã. Mas antes disso, esse povo viveu também milagres de Deus lá no Egito, na sua saída da escravidão no Egito, quando Deus manifestou a sua glória, o seu poder através das 10 pragas, não é? Eu sei que você lembra das 10 pragas, eu não vou perguntar qual é a sexta para você, porque você vai tirar de letra, mas é o seguinte, as 10 pragas foram a manifestação da glória de Deus em relação aos deuses egípcios, em relação a qualquer entidade ou então ideia de um Deus que havia no Egito. Deus manifestou a sua glória, libertando esse povo, resgatando esse povo, restaurando esse povo. Mas, agora no deserto, diante da terra prometida, Moisés é impedido de entrar na terra. Moisés, o grande líder, aquele que conduziu o povo, que guiou o povo, que recebeu a lei de Deus, que recebeu as orientações, as ordenanças, os mandamentos de Deus, Moisés, ele é impedido de entrar na terra prometida por algum motivo que a Bíblia relata, uma desobediência de Moisés, e Deus entende que ele não deve entrar na terra prometida. Muito bem, agora Deus levanta Josué, filho de Num, um moço, um jovem, guerreiro, um soldado, alguém que está com vigor, talvez aí na sua idade, melhor idade, não de terceira idade, mas no melhor tempo da sua vida, com gás, com força, com ânimo, com coragem. Deus levanta Josué como sucessor de Moisés para conduzir o povo na conquista da sua herança, a terra de Canaã. Mas como fazer isso? É um caminho de luta, porque são conquistas que vão lhe custar tudo. Eles terão de enfrentar nações, eles terão de enfrentar exércitos, terão de enfrentar povos que não têm o temor a Deus, que não têm a sabedoria de Deus, que muito bem são inimigos declarados, mas Deus já disse, a terra é de vocês, é uma terra que eu prometi para os seus antepassados e é para vocês hoje, vocês vão conquistar, vocês vão ter o privilégio, mas também um processo árduo de conquistar essa terra. Mas para isso, queridos, Deus se revela a Josué e traz a sua palavra a Josué, dizendo isso que nós acabamos de ler. A primeira chamada de Deus para Josué é que ele fosse forte e corajoso. Mas sabe o que eu quero te mostrar aqui de início? Quando Deus fala no versículo 6 para Josué, Josué,
você vai conduzir esse povo. Deus está dizendo para ele: Josué, você tem um propósito de vida. Você não é apenas o sucessor de Moisés. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você não é apenas outro que surgiu. Você é alguém especial, importante, singular, único. E eu te dou um propósito de vida, Josué. Eu te dou uma missão. Você tem uma razão para estar vivo, você tem uma razão para viver, você tem um propósito de vida, Josué. Você foi escolhido para conduzir esse povo. Ah, Josué, não queira fugir do seu chamado. Não queira fugir daquilo que eu prometi para você. Não queira fugir e viver aquém ou distante daquilo que eu já promulguei, já proclamei para você, Josué. Você é escolhido. Eu fico imaginando Josué diante das grandes realidades que ele viveu, dos grandes mistérios, das grandes manifestações de Deus que ele vivenciou junto com Moisés. E vendo Moisés, um homem de Deus que subiu no Monte Horebe, ficou 40 dias, 40 noites, tendo um tete-a-tete com Deus. Deus se revelava de outras formas naquela época, é bem diferente do que Deus se revela hoje, porque Deus está em nós, e Ele se revela em nós, e através da sua palavra, a sua revelação especial. Mas naquele tempo, Deus se revelava no pico de um monte, quando Deus chamava Moisés para subir lá, e então lá Ele falava com Moisés, e Josué via tudo isso. Agora imagine Josué tendo esse chamado. Moisés não vai entrar lá, mas você vai conduzir. Essa responsabilidade é tua. Você não vai viver à sombra da espiritualidade do seu líder. Você não vai viver à sombra da espiritualidade dos seus pais. Você não vai viver à sombra da espiritualidade do seu pastor. Você não vai viver à sombra da espiritualidade de alguém que já falou comigo e recebeu a minha revelação. Eu me revelo a você e eu chamo você para uma obra específica, para um propósito de vida, Josué. E aí Josué recebe essa palavra. Você conduzirá esse povo para herdar a terra, Josué. E Deus começa dizendo, versículo 7, e entendemos que no caminho da vitória, para ser vitorioso, na conquista da sua herança, Deus chama Josué para a obediência à palavra de Deus. Obediência. Deus diz: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Por quê, queridos? Porque nós precisamos de uma condução. O nosso coração é enganoso, o nosso coração, ele carrega uma natureza pecaminosa. Nosso coração tem a tendência ao erro, ao engano. Precisamos de um norte, precisamos de uma orientação. A palavra de Deus é a nossa orientação. Palavra de Deus, a revelação de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os decretos de Deus. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo lhe ordenou. Não se desvie dela, Josué. Não se desvie. Porque você vai enfrentar algo, você vai encarar algo que é muito grande. Eu te chamo para isso. Mas sem a minha palavra, Josué, você não pode. Sem a minha palavra, Josué, você não consegue. Sem a minha palavra, Josué, não há sucesso. Porque se o chamado é meu, o povo é meu, a herança é minha que eu dou a vocês, Josué, é a partir das minhas orientações, é a partir da sua conduta responsável, do seu compromisso com a minha palavra, que você vai conquistar, que você vai atingir o alvo, que você vai alcançar a promessa. Pensa que seria fácil conduzir toda uma nação? Mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito
E aí passou-se 40 anos no deserto. Teoricamente, a palavra de Deus diz que toda uma geração que saiu do Egito por conta da desobediência, do pecado, desobediência a Deus, por não confiarem em Deus, toda uma geração morreu no deserto. Somente quem entraria agora na Canaã, na terra prometida, seria uma nova geração. Por quê? Porque Deus estava preparando um povo que de fato lhe obedeceria, que de fato confiaria nas suas palavras. Aquele povo que ficou para trás era um povo obstinado, um povo que se deixava levar pelas idolatrias que ainda carregavam no seu coração por tanto que viveram no Egito. Mas agora, diante da herança, da terra prometida, Deus diz a Josué: Josué, a minha palavra tem que ser obedecida, a minha palavra tem que estar no topo, vocês precisam ser guiados por minha palavra. Sabia que a igreja de Cristo é guiada pela palavra? Nós, pastores, a liderança da igreja não tem a maior palavra. Quem tem a maior palavra, a primeira palavra, é a palavra de Deus, é as Escrituras. A igreja do Senhor, ela está submetida à palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela é edificada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos edifica, que nos transforma, que nos guia, que nos conduz. É a palavra de Deus, queridos. E aí Josué, interessante que Deus diz: Josué, se você obedecer a minha palavra, você será bem-sucedido por onde quer que andar. Isso é sombra e água fresca ou não é? Ser bem-sucedido? Você deseja ser bem-sucedido? Eu desejo. Por onde quer que andar. Não é? Nós oramos assim, que aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, será abençoado, né? Glória a Deus. Mas ser bem-sucedido, queridos, não é uma questão de recompensa. Uma recompensa. É uma promessa antes de tudo. Deus está dizendo: eu vou te dar porque você fez. Não, mas Deus está dizendo: já é teu. Agora, se você andar de acordo, se você cumprir, se você obedecer, você já tem. O problema, Josué, é se você desobedecer, porque se desobedecer, você perdeu. Simples assim. É assim que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Quando estávamos aprisionados no pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, na velha natureza, sem vida, sem Cristo, e aí somos salvos pela graça, mediante a fé, recebemos vida com Deus, temos paz com Deus, não é? Então somos tirados do Egito, da escravidão, e somos transportados para uma nova vida em Cristo Jesus, e herdamos de Deus toda a herança em Cristo Jesus, preciosas promessas, tudo o que Ele fez por nós, nos justificando, nos redimindo, nos resgatando, nos perdoando, nos dando identidade, mudando o nosso cativeiro, queridos, nos dando salvação eterna, plenitude de vida, novidade de vida, enfim. Tudo isso nós já temos garantido. Tudo isso nós já temos decretado, é nosso. Agora, como nós desfrutamos, conhecemos e vivemos de acordo, queridos? Se nós conhecermos a palavra. Como nós vamos desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus se nós não conhecermos a palavra? Como? Como nós vamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, se nós não conhecermos a palavra dEle? Muitos de nós podemos muito bem estar vivendo uma espiritualidade paralela. Podemos estar vivendo uma espiritualidade terceirizada, uma fé terceirizada, em que nós estamos escorados na fé do outro. Estamos escorados na entrega, no compromisso do outro. Quantos maridos
que se escoram na fé e na espiritualidade, na entrega, na renúncia da sua esposa. Quantas esposas que também vão na sombra, não onipotente do seu marido, mas na sombra da provisão, quem sabe, mas estão ali escorados, amparados pela fé do seu marido, e glória a Deus, porque o marido é o sacerdote do lar, é o cabeça. Mas cada um de nós precisamos, queridos, ter um encontro com Deus. Cada um de nós precisamos conhecer a sua palavra. Cada um de nós precisamos obedecer a sua palavra. O que um pai espera do seu filho? Antes de ser bem-sucedido por aí, antes de atingir o alvo, antes de fazer coisas maravilhosas, o que um pai espera do seu filho, queridos? Obediência. Obediência. É tão gostoso quando um pai e uma mãe conseguem perceber num filho, numa filha, uma entrega obediente. Aquilo que é bom para ele, aquilo que transmite vida, não é? É tão gostoso isso, queridos. Eu tenho os nossos filhos lá em casa, a gente vive uma bomba de informação com eles. Cada dia é uma novidade de vida com as crianças, não é? E em casa a gente sempre é pego por algo inusitado, diferente. Mas é tão gostoso quando a gente vê uma surpresa dos nossos filhos correspondendo numa obediência a algo que a gente vem ensinando, nem tanto por falar, mas por demonstrar. Então eles vão assimilando aquilo que é bom para eles, eles vão assimilando aquilo que realmente é importante para o crescimento e desenvolvimento deles, através da experiência, do relacionamento que eles têm conosco, os pais. É isso que Deus espera de nós. Qual é a forma que nós vamos crescer, aprender, ou melhor de tudo, em primeiro lugar, conhecer a Deus, para podermos então crescer, desenvolver a nossa fé, avançarmos na nossa caminhada, no caminho da vitória. Como, queridos? Através da palavra. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Se nós queremos estar na sombra do Onipotente, se nós queremos estar vivendo sombra e água fresca na presença de Deus, eu preciso entender como Deus se revela, como Deus fala, como Deus age, quem Ele é. E a sua palavra vai me informar. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai me informar. 32 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, vai me informar. Eu não posso fechar os meus olhos e abandonar o bem maior que Deus me deu, que é a sua palavra. Por ela nós somos salvos. Amém, queridos? Nós só podemos ter um caminho de vitória se formos obedientes à palavra de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer. Deus diz, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, Josué. Há um único caminho. Há uma centralidade, não é para a direita nem para a esquerda, há uma centralidade. E essa centralidade é na minha palavra, Josué. Mas vamos avançar. Só para a gente ter uma noção, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, texto conhecido, toda a escritura, e quando o apóstolo Paulo fala toda a escritura aqui, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Não é a palavra que Josué tinha naquela época, porque Josué só tinha as leis de Moisés, mas na época de Paulo, a palavra de Deus já havia crescido, expandido, aumentado e fechada em 39 livros. Por isso, o apóstolo Paulo diz, toda a escritura, ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, caminho de vitória, para a justiça, para que o homem de Deus e também a mulher de Deus, amém? Seja apto ou apta e plenamente preparado para o quê? Para toda boa obra, ou seja, por onde quer que andar, tudo o que fizer. Nós precisamos de orientação, queridos. Por isso que
Precisamos obedecer a palavra. Por isso que a palavra, ela nos orienta. Nós precisamos ter a orientação da palavra de Deus. Deus é enfático. Se você voltar, depois eu recomendo ler na sua casa, se você voltar lá em Deuteronômio, mais ou menos ali a partir do capítulo 20 e pouco, 30 e pouco ali, você vai ver Deus, ou melhor, Moisés, lembrando o povo de Deus, tudo que Deus havia realizado. Eles estão ali diante da terra prometida e Moisés está fazendo um relatório. Olha, Deus tirou vocês do Egito, Ele se revelou através das 10 pragas, Ele demonstrou o seu poder, a sua glória, Ele chamou vocês por amor, Ele carregou vocês no colo, Ele levou vocês no colo no deserto, as suas vestes não se estragavam, as suas sandálias não se estragavam, vocês tiveram alimento, vocês tiveram água, nada lhes faltou, Deus foi provedor, foi suficiente para vocês, carregou e trouxe vocês até aqui, agora vocês estão diante da terra prometida. E Moisés vai trazendo essa verdade e dizendo: Deus ordenou, Deus mandou, Deus decretou, portanto você quer receber vida, você quer ter a terra como herança, você quer ter prosperidade, você quer ser bem-sucedido, você quer viver plenamente, você quer viver prosperidade, e não é sentido de ter riqueza, mas é no sentido de você ter boa vida com Deus, você quer sim ter saúde, você quer viver o novo de Deus, você quer herdar tudo aquilo que Deus te deu, então obedeça a palavra de Deus, escolha isso. Moisés vem falando isso em Deuteronômio, até que chega em Josué, e a coisa mais essencial que Deus revela a Josué mais uma vez é a sua palavra. Josué, não tem para onde correr, a minha palavra vai te orientar, você precisa ser orientado por minha palavra. Queridos, eu estou sendo, não estou sendo aqui, como se diz, repetitivo, eu quero ser enfático, para que possamos nos despertar cada vez mais para a palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Quando a Bíblia fala de dia e de noite, é como se ela estivesse dizendo a todo instante, ou então o dia todo, diariamente. Não tem hora, não tem lugar. Você precisa ser permeado, encharcado, envolvido, transbordante da palavra. É fato que aqueles que enfrentam adversidades, tribulações, provações, quando lembram das promessas de Deus, quando lembram do que Deus falou, quando lembram do que Deus decretou, queridos, passam com alegria, com confiança, porque entendem que as adversidades, as provações, as circunstâncias, não é o ponto final, não é o fim, não é a minha derrota, não. Por quê? Porque há uma promessa sobre mim, há uma palavra sobre mim. Deus diz. O texto relata sobre falar, meditar e cumprir fielmente. Eu entendo que isso nada mais é do que a orientação da palavra, queridos. Sabe, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Eu aprendi a ler a Bíblia com a minha mãe. Ainda quando criança, eu lembro da minha mãe lendo as Escrituras, sentado à mesa, com a Bíblia aberta. Lembro que era uma Bíblia de estudo, um caderninho de anotações e um dicionário bíblico. A única coisa que ela tinha. De vez em quando aparecia um livro, alguém emprestava, ou alguém dava, não é? Mas a lembrança que eu tenho desde a infância é minha mãe lendo as Escrituras. Aos poucos eu fui assimilando, sendo compungido por Deus, pela sua graça, a conhecer mais e mais as Escrituras, queridos. Desde adolescente apaixonado pela palavra, amando a palavra e desejando cada vez mais conhecer os mistérios de Deus na sua palavra. Hoje eu fico vendo jovens que estão com sede, estão com gás, querem conhecer a Deus, querem mergulhar em Deus,
Mas quando você fala de ler a Bíblia, pastor, eu não consigo ler, tenho preguiça, me dá sono, me dá fadiga, nossa, começa a pesar os olhos. Sabe, queridos, nós precisamos ter um esforço, mas não é um esforço meramente para simples conhecimento, mas é algo que vai nos envolver para uma revelação de um mistério profundo, de um mistério glorioso, que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos, queridos, entender que a palavra de Deus nos orienta. Olha o que Deus está dizendo: se você falar, meditar, cumprir fielmente, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mais uma vez Deus está dizendo: Josué, não adianta fugir da minha palavra. Você quer ter vitória, você quer ser bem-sucedido no seu caminho, não é questão de portas abertas, de tudo dar certo, não é isso. É de questão de acertar o alvo, é questão de fazer aquilo que agrada a Deus, é questão de tomar o caminho e as decisões corretas na sociedade, na nossa vida, é não ser guiado pela multidão, é não se deixar levar pela carnalidade, pelo pecado. Quem é que vai nos ajudar, nos orientar a isso? A palavra que vai nos dizer o que fazer. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Queridos, eu quero ser feliz. O que é felicidade? O salmista está dizendo que felicidade é conhecer a palavra de Deus. Felicidade é conhecer a Deus através da sua palavra. Felicidade, queridos, porque nós cantamos: o Senhor é uma fonte inesgotável de vida. Jesus Cristo é uma fonte inesgotável de vida. Queridos, se nós conhecêssemos cada vez mais a Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a vontade do Pai para nós através da sua palavra, meus irmãos, poderia chover canivete, o mundo cair à nossa volta, pandemia, seja o que for, queridos, nós estaríamos felizes a todo instante, por onde quer que andar, no caminho da vitória. Por quê, queridos? Porque a palavra é o que nos sacia, a palavra é o que nos alimenta. Versículo 9, para a gente partindo para o encerramento já, gostaria de chamar os irmãos do louvor, por gentileza, queridos. Nós vimos sobre a obediência, sobre a orientação, mas também há uma onipresença do Deus da palavra. A onipresença do Deus da palavra. Por que onipresença? Porque Deus pode estar em qualquer lugar. Aliás, Ele não pode, Ele está em qualquer lugar. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Nada e ninguém contém Deus. Porém, se nós entendermos que toda a criação, tudo que existe, vem de Deus, vem da sua palavra, e disse Deus: haja luz. Se nós entendermos que toda a sua criação vem de Deus, então tudo está contido em Deus. É o contrário. Deus é tão grande, tão poderoso, tão glorioso, meus irmãos. E como diz a palavra, homem, pessoa nenhuma, jamais viu a Deus. Jamais ninguém viu a Deus. Mas Deus veio, como eu e você, para se revelar, mostrar a sua graça, o seu amor, sua fidelidade. Ele veio ao nosso encontro,
no seu Filho Jesus Cristo. E sabe, queridos, Josué está diante de uma grande missão, de um grande propósito. Josué não poderia dar um passo sequer. Ele não poderia adentrar na terra da Canaã, conduzir essa grande multidão que estavam ansiosos na expectativa, esperançosos de herdar a terra, ou até mesmo com medo de enfrentar o que teriam que enfrentar: gigantes, homens difíceis de lidar, vamos entender assim, exércitos grandes. E Deus diz: Josué, a minha palavra, ela vai orientar vocês. A minha palavra, ela precisa ser obedecida, cumprida. Você precisa conhecer. Você quer viver plenamente, você quer viver com alegria, você quer viver com abundância, então obedeça a minha palavra. Mas, Josué, entenda uma coisa: acima da palavra estou eu, e essa palavra é minha. E não basta o conhecimento da minha revelação, mas a minha presença vai com você. A minha presença vai com você, Moisés, Josué. Por onde você andar, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. No caminho da vitória, não só tem obediência à palavra, não só tem orientação da palavra, mas tem a presença do Deus da palavra, que é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, há um propósito de vida para cada um de nós. Você está vivo hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você consegue entender isso? Enquanto você estiver vivo, Deus te chama para viver em obediência à palavra. Deus te chama para ser orientado pela palavra. Deus te chama para desfrutar de uma presença santa e maravilhosa do Deus da palavra. Não queira fazer nada por si mesmo. Não queira tomar decisões por aquilo que os outros dizem. Ter conselhos é bom. Receber aconselhamento é bom. Mas ore a Deus. Busque na palavra respostas. Busque na palavra orientação, queridos. E olha o que mais interessante. João capítulo 14, versículo 23. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender algo. Quando a gente fala de onipresença de Deus, quero só enfatizar que Deus está em todo lugar. Portanto, ele disse a Josué: Josué, não importa onde você vai, eu vou estar com você. Não adianta você fugir da minha presença, Josué. Não adianta. Não adianta. Eu vou estar com você. Só que você só precisa entender isso. Você não está sozinho. Josué, você não está sozinho. Nas grandes batalhas da sua vida, Josué, você não está sozinho. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te alimento. Eu te dou provisão, eu abro caminho, eu estou com você. Você não está só. Mas é interessante que o texto dá-nos a entender que Deus estaria como que assim, nas circunstâncias, nos momentos, Deus estaria se revelando, Deus estaria provisionando algo. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, queridos, algo fantástico, porque a gente entende que Deus veio em carne em Jesus Cristo, Ele se revelou em Jesus Cristo, Ele está entre nós, Ele está conosco, Emmanuel, Deus conosco, mas muito mais do que isso. Olha o que diz João 14, 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Muito melhor do que entender que Deus está é entender que Deus está aqui.
Nós somos templos do Espírito Santo, morada de Deus, casa de Deus. Queridos, nós não temos o que desanimar, o que nos preocupar, porque é uma presença maravilhosa e gloriosa de Deus em nós. Se você crê em Jesus Cristo, se você obedece à palavra de Jesus, à palavra de Deus, se você ama Jesus, o texto está dizendo, você é morada de Deus. Não há o que temer. Por isso que Deus diz para Josué, não desanime, não temas, não se apavore. Josué, nessa grande missão, nessa jornada da vida, nesse caminho, eu tenho vitória para você sim, Josué. Ah, Josué, sabe por quê? Não é porque você vai derrotar exércitos, não é porque você vai derrubar gigantes, não é porque você vai derrubar o muro de Jericó, não é porque você vai conquistar cidades, não. Sabe qual é a vitória que você tem, Josué? É a minha presença. Sou eu, Josué. Como diz o pastor Rodrigo, o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é o que ela produz, é quem dá o que ela produz. É Deus, é Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Sabe, irmãos, hoje mais do que nunca a palavra de Deus ela é desprezada. Hoje mais do que nunca a palavra de Deus ela é relativizada. Ela é descrida. Há uma desconfiança sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Nós precisamos virar isso e mudar isso. Nós precisamos ensinar nossos jovens, ensinar nossos filhos. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos cada vez mais estarmos com a nossa fé fincada nas Escrituras Sagradas. E entender que Deus tem grandiosas promessas, Deus tem vitória para o seu povo que caminha mediante a sua palavra. Você deve se lembrar de Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você quer ter vitória? Você quer desfrutar de sombra e água fresca na presença de Deus? Ame a palavra de Deus. Porque como nós lemos em João 14, se você ama a palavra de Deus, você está amando a Jesus. Se você ama a palavra de Deus, você está amando a Deus. Como amar a Deus se nós não amamos a sua palavra? Como amar a Deus se nós não conhecemos a sua palavra? Queridos, eu quero fazer um apelo para você. Ame as Escrituras. Honre a Deus conhecendo a Bíblia Sagrada. Leia fervorosamente, em oração, busque ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Depois nós vamos cantar uma canção. E você que deseja receber oração, vir à frente. Nós vamos estar aqui com os intercessores. Nós vamos orar pelos propósitos, pelos pedidos. Você que está na campanha, depois venha, que nós vamos orar por você. Mas eu quero orar agora. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é tudo que nós temos, Pai, de conhecimento. Ela revela quem tu és, ela revela o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e vai fazer. Ela revela, Senhor Deus, a tua vontade para nós. A tua palavra, Senhor, é nosso guia. A tua palavra nos conduz, a tua palavra nos orienta, Senhor. Pai, nós não queremos ser negligentes, nós não queremos ser desobedientes. Ah, Senhor, nós não queremos ser rebeldes. Queremos, ó Deus amado, te conhecer cada vez mais. Pai, pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, abre a mente, Pai, daqueles que têm dificuldade de ler, dificuldade de entender. Quantos que estão escondidos, quantos que estão aprisionados nessa fala. Ah, eu não consigo ler, eu não sou dado à leitura. Senhor, quebra isso em nome de Jesus.
Pai, escancara a tua vontade, a tua revelação, a glória do Senhor na tua palavra, Pai. Faz arder nosso coração para lermos as Escrituras, acordarmos mais cedo, dormirmos mais tarde, não importa o que façamos, mas que tenhamos compromisso com ela. Senhor, desperta-nos, porque sabemos que a jornada é grande, sabemos que os desafios são grandes, sabemos, ó Deus, que a missão é grande. Há um propósito de vida, estamos te conhecendo, o Senhor nos chamou para andar na tua presença, e está se revelando a nós. Senhor, nos ajuda, Senhor. Deus, se for preciso, tira o pecado de nós, purifica a nossa mente, nosso coração, através da tua palavra, e para que ouçamos a tua voz na tua palavra, Senhor, nós cremos que seremos vitoriosos mais ainda, porque a tua palavra diz que já somos vitoriosos por meio de Cristo, mas nós queremos caminhar em vitória, te conhecendo a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê disso? Amém. Enquanto cantarmos essa canção, quero chamar os intercessores aqui, e convido você que deseja receber oração, você que está na campanha, ou deseja começar hoje uma campanha de 7 dias, temos os cartões aqui, os marca-páginas para você anotar a sua semana e o seu pedido. Faça isso, querido, sai do seu lugar, vamos receber oração, vamos orar juntos, isso é bênção para todos nós, enquanto nós cantarmos essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Declare essa fé. Eu amo a sua casa. Cante isso como uma oração, como uma gratidão a Deus. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos ter uma só voz. Deus cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aplauda ao Senhor, queridos. Não importa aonde Deus te leve, o caminho que você tenha que trilhar, a sua jornada, há uma presença sobre você, há uma presença com você, há uma sombra do Onipotente te guardando, te protegendo e sempre dizendo: eu estou contigo, por onde quer que você vá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por tua grande promessa de que vai estaria e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Nós te louvamos, Senhor, porque nós entendemos isso plenamente, a tua presença através do teu Espírito em nós. A partir do momento em que cremos no Senhor Jesus, nascemos de novo, recebemos uma presença gloriosa, Senhor, que nos fortalece, que nos dá sentido, que nos traz identidade. Pai, que o Senhor possa renovar essa lembrança a cada dia, que jamais nos esqueçamos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco no nosso lar, o Senhor está conosco no nosso trabalho, o Senhor está conosco quando caminhamos nas ruas, o Senhor está conosco quando somos assaltados, o Senhor está conosco quando somos afrontados, o Senhor está conosco quando recebemos uma enfermidade, o Senhor está conosco, Senhor, quando uma porta se fecha, o Senhor está conosco em todo o tempo. E é isso, Senhor, que nós entendemos que nos fortalece. Nós não vamos parar, nós não vamos sucumbir, nós não vamos recuar, mas vamos avançar, porque temos uma presença conosco. Pai, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Fortaleça a fé do meu irmão, da minha irmã que está na campanha, que clama ao Senhor por um socorro, por uma resposta. Pai, que o Senhor possa, quem sabe ainda nessa semana, revelar a tua glória, Senhor. Faz a tua vontade em nós. Senhor Deus, para o teu louvor, mas que sejamos cada vez mais convictos de que, independente do teu agir, o Senhor está conosco, sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz, em nome de Jesus. Deus cuida de mim.
não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.